A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro e você está na disciplina Introdução à Teologia. Este é o curso de liderança e estamos a ver na primeira aula dupla algo muito importante, que é nos abrirmos, ou seja, estar de coração aberto para receber algo que Deus quer falar conosco. Pois se nós não nos abrirmos, como Deus vai falar conosco? Se tivermos preconceitos, o que é um preconceito? É um conceito pré-concebido, algo que foi criado em nossa mente e que muitas vezes nos impede de crescer, de receber algo novo. Nós somos muito tendentes a estar fechado para aquilo que é novo, para mudanças. Isso é normal. As crises às vezes são até positivas, porque elas criam oportunidades de nós podermos mudar, podermos deixar às vezes alguns paradigmas que forjam a forma nossa de pensar para poder então considerar a hipótese, pelo menos a hipótese, de que pode haver algo que nós não sabemos ou que não concordamos, que pode acrescentar, que pode nos fazer crescer. E aí surgem duas perguntas que eu gostaria de iniciar esta aula, esta AVA. Tem que estudar mais? Mas para quê? É uma pergunta. Pense, para que estudar mais? Será que eu não posso obter todo o conhecimento apenas por meio da oração e de estar dependente de Deus? Com certeza. Depender de Deus é fundamental para tudo. Mas é importante observar que nós temos que estudar para crescer. Ninguém cresce sem viver o tempo de crescimento. Tem um tempo de crescer e durante esse tempo eu vou recebendo conhecimento. Vamos primeiro olhar para a natureza e como analisar a revelação de Deus na natureza ou através da natureza. A Bíblia fala da natureza? Sim, com certeza. É só ler a Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro que tem objetivo científico. Deus não escreveu a Bíblia para provar que ele é Deus ou para demonstrar a ciência humana, a mente humana, aquilo que é o que ele fez, a sua criação. Não, a Bíblia tem um objetivo, é nos levar para Deus. Contudo, as descobertas que o homem faz devem estar de acordo com a Bíblia. No mínimo, a Bíblia não fala sobre o assunto, mas não discorda. Então eu posso considerar a hipótese de ser verdade, porque a Bíblia não fala sobre isso. Então, podemos usar a ciência, e a igreja usou a ciência para identificar a revelação de Deus na natureza. A ciência nos mostra que o crescimento é uma realidade humana. Deus fez o homem para crescer. Aí você pode perguntar, mas e Adão e Eva? Eles não foram criados adultos? Mas eles cresceram também. Cresceram o quê? No conhecimento. E depois os seus filhos mostram o plano de Deus, pois eles não nascem adultos, eles nascem bebê. Nós nascemos bebês, ou seja, crianças, e crescemos. Este é o padrão bíblico para a humanidade, e não só para a humanidade, para a igreja. Veja a Bíblia, em 1 Pedro 2:1-3. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, olha, utilizando aí a natureza. Crianças, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, quer dizer, crescimento espiritual, para por meio dele
cresçam para a salvação, então eu posso crescer para ser salvo, ou sendo salvo, agora que provaram que o Senhor é bom. Veja outro texto da Bíblia, Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a cabeça, Cristo, Jesus Cristo. Dele todo o corpo, que somos nós, a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Veja, cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Então eu cresço e me edifico. Isso é uma coisa que a Bíblia ensina que é natural e que deve ser a forma como nós vivemos. Poderíamos citar vários textos bíblicos que demonstram a necessidade e a realidade de crescer. E até vamos falar um pouco mais à frente sobre outros textos. Portanto, não ache que você é alguém diferente do que a Bíblia mostra que somos. Vamos ver na ciência. Vou utilizar aqui a revista super interessante. Está aí os dados, se você quiser depois parar e identificar o site, está aí escrito. É só parar a aba e anotar, ok? Ou tirar uma foto da forma que você achar melhor. Nada mais errado do que pensar que uma criança é um adulto em miniatura. Veja, isso é a ciência falando. Entre célula ovo fecundada com seus 200 milionésimos de milímetros e os 60 trilhões de células do organismo plenamente desenvolvido, há não apenas um enorme aumento de tamanho, mas uma tremenda sucessão de metamorfose que se desenrolam por mais de 20 anos. Trata-se do maior projeto de expansão de que se tem notícia e é impossível registrá-lo apenas em centímetros. Ou seja, a criação que Deus fez no homem. Os seres humanos têm uma realidade no crescimento. Nós nascemos e precisamos de ajuda. Veja, aqui eu quero chamar outro detalhe. Sem seus pais, você morre. Então, ninguém cresce sozinho, nem na igreja. Isso não é uma realidade, isso não é uma hipótese plausível. Você precisa de ajuda. Sem a ajuda de agasalhos, o bebê não conseguiria manter a temperatura de 36 graus Celsius, que o corpo humano exige para funcionar direito. Afinal, a maior parte das substâncias encarregadas de segurar o calor no organismo, fabricadas pelas glândulas tireoide no pescoço, está sendo consumida em uma tarefa nobre: amadurecer o sistema nervoso, para que se possa, desde o início da vida, gravar nesse computador, que somos nossa mente, né, o maior número de informações sobre o mundo onde ele vai viver. Veja, continuando aí. E o cérebro, que é esse computador que nós temos na mente, né? Muito mais. O computador foi inventado baseado no cérebro. O cérebro, que é onde entendemos e guardamos o conhecimento, ele cresce? Também cresce. O cérebro também cresce. Veja, na revista super interessante. Isso é a ciência falando, né? A questão é que o cérebro é o órgão o que mais cresce após o nascimento. Até o 6º mês, deverá ter a metade do tamanho de um cérebro adulto. E esse desenvolvimento não pode ser impedido por falta de lugar disponível entre os ossos cranianos. Trata-se de um privilégio. Nenhum outro órgão dispõe dessa folga de espaço para crescer. O cérebro, que é o que? Conhecimento. Você precisa de conhecimento para crescer. Isso a natureza está falando, ou seja, Deus está falando por meio da natureza. Nada é adquirido de forma mágica. Veja, como Deus fez, é assim que deve ser. Eu busco a Deus e Ele me revela. E a Bíblia, o que diz sobre conhecimento? Muita coisa, mas vamos ler na Bíblia. Em 2 Pedro 3,18. E cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, é algo que cresce. 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas
Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Veja, o apóstolo Paulo usando o conhecimento da natureza para revelar sobre crescimento, que é uma realidade nossa. 1 Pedro 2, 1 e 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e hipocrisia. Veja, como crianças recém-nascidas com leite. É algo que eu começo e cresço. Lucas 2, 52. Até Jesus cresceu na terra. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescemos, mas este crescimento depende da revelação de Deus a nós. Mas como ele se revela? A Bíblia, em Provérbios 21, 5, diz que os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Provérbios 19, 2. Veja ainda na Bíblia, não se apresse a litigar, brigar, competir, pois ao fim o que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Provérbios 25, 8. Veja outro texto, Provérbios 20, 25. Laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois do voto. Veja ainda Tiago 1, 19 e 20. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, eu preciso de crescer, mas não é imediato. A Bíblia mostra que ser rápido, tentar fazer algo em um instante não funciona. Isso não é sabedoria. Precisa de ter tempo para crescer. Agora, para terminar, queria chamar a atenção a mais um ensinamento bíblico importante, antes de terminar essa aula dupla. João 7,51. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Você julga antes de conhecer? Só pelo que falaram? Não busca saber o outro lado? E a teologia? Você conhece? A demonização do conhecimento ou da teologia, que alguns fazem dentro da igreja, é uma arma que o inimigo pode usar para manter o povo de Deus em ignorância de assuntos importantes. Essa demonização é uma arma que o inimigo pode usar para que não tenhamos pessoas que podem conversar com os líderes e professores do mundo. Lembre, são líderes, os professores do mundo que lideram e ensinam as pessoas, eles também são alvos da nossa missão, o ID, o Missio Dei, ou a missão de Deus. Isso é um termo em latim, né? Missio Dei, missão de Deus. É um termo teológico. Não preciso de muito, alguns podem dizer. O importante é só ser cheio do Espírito Santo e fazer o que ele mandar. Veja, você precisa de tudo que Deus quer te dar e o que ele tem ou quer te dar. Sem dúvida, estar cheio do Espírito Santo é um fundamento da revelação de Deus ao homem. É certo que conhecimento sem carisma ou unção é morte, pois a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Entretanto, carisma sem conhecimento é destruição, pois o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Mas podemos ter muito conhecimento e ser cheio do Espírito Santo. Na Bíblia isso é muito próximo. No mínimo, temos que buscar o conhecimento que Deus está a nos ensinar para não sermos destruídos e não permitirmos que o povo de Deus seja destruído. Há homens como Pedro, João, quase todos os apóstolos, além de Jeremias ou Amós, que tinham pouco conhecimento acadêmico. Mas é bom lembrar que Jesus ensinou 3 anos e meio os seus apóstolos. E lembrar que os que foram a base da Bíblia foram Moisés e Paulo. Líderes fortes em conhecimento. Os líderes devem estar prontos para a nova realidade de informação atual do mundo. O mundo mudou. A igreja também. Você precisa de se atualizar. Guarde essa palavra. Nós estamos terminando a aula dupla aqui na disciplina Introdução à Bíblia. É o professor Marco Faleiro que está a falar para você. Que Deus te abençoe e pense em tudo que foi falado nessa aula dupla, em nome de Jesus. Amém.